Então a gente vai para a nossa 10ª postura. 10ª postura do nosso aprofundamento em asanas. Então já faz mais de um mês que a gente começou com esse aprofundamento, seguimos hoje para a nossa 10ª postura. E como eu falei, tenho dito, essas posturas que eu tenho escolhido são as posturas importantes pela tradição, né? Então são posturas que elas vêm sendo escolhidas não por acaso, mas com um propósito. Cada uma delas tem um propósito muito específico. E depois a gente pode retomar, né, esses propósitos, a gente vai começar a incluir essas posturas numa prática, né? Então, por enquanto, a gente está treinando uma a uma. Alguém falou aqui que é o primeiro dia, bem-vinda. E quem está caindo aqui de paraquedas, né? Então, a gente tem feito um aprofundamento em asanas. Cada dia uma postura vai sendo treinada para que a gente possa realmente, né, poder aprender e treinar e fazer uma postura nos detalhes que cada uma delas merece. Aquilo que normalmente não dá tempo quando essas posturas vão sendo incluídas numa prática, né? Não dá tempo de parar, ficar explicando, ficar fazendo várias preparações, vários encaixes, né? Então é muito importante que a gente possa fazer isso em algum momento e aí, né, isso tudo fica muito mais fluido nas práticas que a gente vai fazer depois. Bom, e hoje a gente vai fazer uma postura chamada Mayurasana, postura do pavão. Para quem conhece, já sabe, é uma postura intensa, uma postura forte, é uma postura difícil num primeiro momento, mas é uma postura importante, é uma postura descrita em textos tradicionais, é uma postura que está presente no Hatha Pradipika. Inclusive no Hatha Pradipika ela é descrita como Mayura Pitta, não Mayurasana, chama Mayura Pitta, justamente porque atua com o elemento fogo, né? O Pitta no Ayurveda é o dosha que reúne o elemento fogo. E então, né, tem uma relação com o fogo, tem uma relação com Agni, né, tem uma relação com o funcionamento desse nosso metabolismo, né? O Agni é aquilo que governa o nosso metabolismo interno. Dizem esses mesmos textos que quem pratica, né, o pavão, ou Mayurasana, ou Mayura Pitta, pode digerir qualquer coisa. Acho que dá uma travada. Então, diz o texto, né, que quem pratica o Mayurasana pode digerir qualquer coisa, até mesmo veneno de cobra. A gente não vai tomar veneno de cobra para provar, né? Mas a gente vai procurar fazer a postura. Bom, eu já sei depois quem são as pessoas que me mandam comentários, eu já conheço mais ou menos quais são os tipos de comentários que vão surgir. Então a gente vai fazer a postura bem passo a passo, tá? Bem passo a passo. E como todas as outras, né? Como todas as outras, não é necessário chegar hoje na postura. Gente, peraí, deixa eu tentar mudar a conexão aqui que tá caindo toda hora. É meu celular que gravar. Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Poderei morder a língua com tranquilidade. Por quê? Não entendi. Então, assim, como qualquer postura, não é necessário chegar na postura final hoje, no primeiro dia, né? É a primeira vez para muitas pessoas que essa postura vai ser treinada, pelo menos passo a passo. A gente não vai sair tentando montar a postura, né, de uma hora para outra. A gente vai construindo a postura. E essas etapas de construção da postura, elas são fundamentais. Bom, então, contraindicações da postura... Entendi. Contraindicações da postura do pavão. Para quem tem pressão alta, para quem tem problemas cardíacos, tá? Essas são as principais contraindicações, porque a postura do pavão, ela aumenta muito a pressão interna, né? A gente vai sentir isso, um aumento de pressão dentro da cabeça, um aumento de pressão na região do abdômen.
Se a postura é feita, e ela pode ser feita de duas formas, a postura pode ser feita com o ar preso, né? Então assim, sem respirar. Então você faz uma inspiração, prende o ar e faz a postura e coloca ali a sua intensidade. Ou essa postura pode ser feita respirando. Respirando aumenta menos a pressão, ela fica menos intensa. Por outro lado, requer uma certa habilidade para se conseguir respirar, mantendo o abdômen tão contraído e pressionado. A gente vai experimentar essas duas formas. Então, a gente vai fazendo passo a passo. Bom, também, como tem esse aumento do elemento fogo, né, dentro do corpo, aumento de pita, o aumento de Agni, é importante que as pessoas que tenham gastrites, né, ou úlceras, ou essas questões relacionadas com o excesso, né, de calor interno, que tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, não façam. Joelhos e quadril não vão ser solicitados, tá? Então, é uma postura que ela não tem contraindicações, ela não é uma postura forte para a coluna, não é uma postura forte para os joelhos, né? Uma postura que talvez ela seja forte para os punhos, né? Isso sim, a gente vai manter os punhos bem apoiados no chão. Então aqui eu já sei que é um ponto de desconforto muito comum, né? Então a gente vai tentar fazer algum aquecimento para os punhos antes de começar a fazer a postura. Mas eu também vou fazer um princípio de Agnisara, tá? Para que a gente treine um pouco dessa sustentação de um abdômen contraído, tá bom? Então, qual a relação com quem tem gastrite? Então, o Mayurasana, né? O Mayura Pitta, ele aumenta o elemento fogo dentro do corpo. E segundo o Ayurveda, é esse elemento fogo que é responsável também pelas gastrites, pelas úlceras, por essas queimações, né? Isso está tudo relacionado com o elemento fogo. Agora, não é uma vez, tá, gente? Não é assim, fez hoje, isso já vai ter um aumento, né, do elemento fogo, vai ter um aumento de pita, vai ter um aumento da gastrite. Não é assim, isso é com uma prática constante. Então, se você quer treinar hoje para aprender a fazer, não tem problema, né? Dizia também Swami Kuvalayananda que as mulheres elas devem ter cuidado ao fazer o pavão, não devem fazer com muita frequência e também não devem permanecer por muito tempo, tá? Porque é justamente nessa região onde tem um aumento de pressão que ficam os órgãos reprodutores femininos, né? Então não deve permanecer muito tempo, tá? Não deve fazer todos os dias, não deve fazer com muita frequência. Para homens, a princípio, não tem contraindicação nesse sentido. Alternativas para o punho, talvez fazer com os punhos fechados, talvez fazer assim, tá? Eu vou mostrar essas variações, não sei se alguma dessas resolve, se não resolver, talvez não dê para fazer. Uma postura que desistir. Vamos ver se passo a passo ela vai, tá? Vamos ver se passo a passo ela vai. Bom, vamos começando a nossa prática. Começamos na postura de meditação. Onde você se observa na postura, vá deixando que o corpo assuma a postura.
comece observando os seus movimentos respiratórios na região do abdômen. Começa a fazer com que as saídas do ar sejam completas. Então você solta o máximo de ar possível e para isso contrai bem o abdômen, períneo, assoalho pélvico, empurra lá para dentro e para cima. Depois, por relaxamento disso, o ar entra. Você pode colocar os dedos no abdômen, percebendo que quando chega no final da saída do ar, o abdômen está contraído. Depois você relaxa e o ar entra. E aí você vai começar a manter o abdômen contraído o tempo inteiro, também durante a inspiração. Então você vai inspirando e empurrando o abdômen lá para fora, mas sentindo que o abdômen continua contraído. E aí soltando o ar, ele também vai contraído lá para dentro. E aí inspirando, ele vai contraído lá para fora. Sinta como se você pudesse, né, bater no seu abdômen o tempo todo. Vai sentindo com a ponta dos dedos que ele vai contraído para fora quando você inspira e contraído para dentro quando você expira. Em Mayurasana, nós dependemos dessa contração do abdômen o tempo inteiro para sustentar o peso do corpo. Então sinta que você respira, mantendo o abdômen contraído o tempo inteiro. E deixe a respiração livre depois dessa. Talvez alguns já sintam um aumento de calor. Talvez alguns já sintam alteração no ritmo respiratório, alteração nas sensações respiratórias. E agora a gente vai fazer um princípio de Agnisara. Depois a gente vai entrar em algum momento em mais detalhes, né, em outro dia no Agnisara, quando a gente for abordar outras técnicas do yoga, além dos asanas. Mas hoje a gente vai fazer um princípio de Agnisara, que é basicamente o que a gente acabou de fazer, que é essa movimentação do abdômen para dentro e para fora, só que agora a gente vai fazer isso sem o ar, né? Então a gente vai fazer isso com os pulmões vazios, depois de uma expiração completa, mantendo o abdômen contraído, duro, né, firme, colocando o abdômen para fora e para dentro, empurrando o abdômen para fora e para dentro, sem deixar o ar entrar. Tá? Numa pausa com os pulmões vazios. A gente vai fazer isso umas 3, 4 vezes, se possível, durante uma pausa. E aí, inspira, deixa a respiração livre, tá? E a gente repete. Então, vamos fazer uma vez. E é assim, você toma uma inspiração profunda, solta todo o ar, já sente o abdômen contraído enquanto você vai soltando o ar. Quando termina de soltar o ar, prende, né, o ar fora dos pulmões, uma pausa, e aí você empurra o abdômen para fora e o abdômen para dentro. E empurra para fora
e deixa o abdômen ir para dentro. E quando precisar respirar, você para com tudo isso, desfaz e inspira. Tem uma posição mais apropriada para fazer, que não é com as costas retinhas. Isso limita um pouco o movimento do abdômen, mas se você curva as costas, como se você levasse a lombar um pouco mais para trás, arredondada, você vai perceber que os movimentos no abdômen eles podem ser bem mais amplos. Tá? Então curve, porque é mais ou menos essa também a posição da coluna que a gente vai fazer quando estiver fazendo a postura do pavão. Tá? Então arredonde assim um pouco as costas e a gente faz mais uma vez, inspira e vai soltando o ar, contraia bem o abdômen e sem ar empurra o abdômen bem para fora. E aí você deixa que o abdômen venha contraído também para dentro e aí empurra para fora. Precisando inspirar, você desfaz tudo isso. Inspire. Deixe a respiração livre, observe um instante. A respiração vai se normalizando. E vamos uma última vez. Então, inspire. Vá soltando o ar, arredondando as costas, o abdômen contraído, e você mantém o abdômen contraído o tempo inteiro, empurrando o abdômen lá para fora, contraído, deixando que o abdômen vá para dentro, contraído. E aí você empurra. Precisando inspirar, desfaz tudo isso. Deixa a respiração livre, observe. E talvez já vá percebendo uma variação na temperatura, uma sensação de calor, talvez ainda agora mais intensa. E talvez percebendo alteração no ritmo respiratório. E agora a gente vai procurar fazer de uma outra forma. Ao invés de manter a pressão dos dedos no abdômen enquanto faz, vamos procurar manter a pressão dos cotovelos. Então você obrigatoriamente precisa arredondar as costas. Você obrigatoriamente precisa arredondar as costas para apoiar os cotovelos na região do abdômen. Quanto mais você conseguir aproximar os cotovelos e apoiá-los próximos ao centro, no umbigo, melhor. Mas se não der para aproximar tanto, você apoia, os cotovelos nas laterais do abdômen. Então, se der para apoiar bem no centro, os cotovelos unidos, melhor, na altura do umbigo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então você faz uma inspiração profunda, aí solta completamente o ar, mantém o abdômen contraído e empurrado pelos cotovelos. E aí você empurra o abdômen para frente e para trás, para fora e para dentro, mantendo os cotovelos, empurrando o abdômen. Precisando inspirar, desfaz. Então talvez você já vá percebendo um pouco do mecanismo
né, respiratório na postura. É alguma coisa assim, onde você mantém o abdômen completamente contraído. E aí você vai respirando, mantendo essa pressão. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Então, apoie os cotovelos na altura do umbigo. Faça uma inspiração mais profunda. Solte todo o ar. Mantenha o abdômen contraído, pressionado. Empurre para fora e para dentro. Claro que aqui ainda a pressão não é grande, né? A gente nem consegue colocar tanta pressão com os cotovelos na região do abdômen. Mas quando, né, o peso do corpo estiver apoiado sobre os cotovelos, aí as coisas vão mudando. Por enquanto a gente está fazendo uma espécie de um ensaio, né, para que a gente encontre a posição do corpo, para que a gente entenda esse mecanismo. Muito bem. Então, leve os braços estendidos para frente e os dedos voltados bem para cima. E faça força para levar os dedos mais para cima e mais para trás. Como se você quisesse empurrar a palma das mãos bem lá para frente. E os dedos para trás. Por mais que canse, por mais difícil que seja sustentar isso, procure manter, não perca a intensidade, não deixe que os dedos fiquem soltos, mantenha essa tensão e vá procurando retirar o excesso de esforço, fazer da forma mais fácil e sem esforço que você puder. Então relaxe, volte e observe o efeito nas mãos, nos braços. De forma parecida, faça como quem empurra lateralmente duas paredes. Os braços estendidos na altura dos ombros. Agora você empurra com a palma das mãos lateralmente, como se estivesse empurrando duas paredes. Distancie bem as mãos dos ombros. Os dedos vão voltados lá para cima e para trás. Perceba toda a atividade que percorre da ponta dos dedos até a região do peito. Talvez também até a região das costas. Não perca a intensidade em manter os dedos sempre voltados bem para cima. Relaxe e volte. Então faça movimentos de rotação com os punhos. Amplos. E faça também com as mãos abertas. As mãos fechadas, inverta o sentido.
faça com as mãos abertas. E abra e feche. Abra rápido, fazendo esse barulhinho dos dedos raspando. Essas coisas vão cansando, mas é importante que a gente trabalhe dedos, punhos, musculatura dos braços. E aí você continua fazendo com as mãos para os lados. Pare um instante. Para quem já fez fisioterapia, já fez isso de uma forma muito pior do que aqui. Sinta as mãos, sinta os punhos, sinta os braços. Sinta essa presença dos membros superiores, então. E a gente vai dar um pouco mais de atenção para o abdômen. E a gente vai fazer a prancha em 2 formatos. O primeiro deles, com os braços estendidos, então as mãos ficam bem apoiadas no chão e você parte como se estivesse na postura do gato, né? Então encontra essa posição de apoio das mãos bem abaixo da linha dos ombros e aí você vai estendendo as pernas, mantendo o apoio dos pés, de forma que possa manter uma linha reta no corpo. Não deixe o quadril cair lá para baixo e também não leve o quadril lá para cima. Tá? Procura manter uma linha reta. E vai respirando um pouco mais profundo enquanto mantém essa postura. Perceba que você respira profundo, mantendo o abdômen contraído o tempo inteiro. Se você cansar e precisar voltar antes, você volte. Se não, deixa o abdômen entrar num ponto próximo à fadiga, quando começa a tremer um pouco, e continua tentando respirar profundo dessa forma. Apoie os joelhos, sente sobre os pés, leve a testa em direção ao chão, relaxe enquanto vai deixando a respiração se normalizar. Volte para o gato. E agora na linha, né, então onde está o apoio das mãos, a gente vai apoiando os cotovelos. E aí você estende as pernas lá para trás e mantém o quadril alinhado, né? Não deixa o quadril nem para baixo nem para cima, mantém alinhado. E aqui sustentamos, essa é um pouco mais forte do que a primeira, apesar de não sobrecarregar os punhos, né? Então veja que ao respirar profundo nessa postura, você respira sustentando o abdômen contraído o tempo inteiro.
precisar voltar antes, você volta. Então, apoie os joelhos. Vá de novo sentando lá atrás, sobre os pés, deixa a testa no chão. Então vá elevando o tronco e vá mantendo-se sentado sobre os pés. Os joelhos ficam afastados. Essa é Mandukhasana, essa é a postura inicial para que a gente possa entrar em Mayurasana, o pavão. Porque é com as pernas afastadas, os joelhos afastados assim, né, e sentados sobre os pés, que a gente vai começar na postura inicial, apoiando as mãos no chão, com os dedos voltados para trás, entre as pernas. Então não é lá na frente, né? Mas é dos joelhos, da linha dos joelhos para trás. Então apoie e procure soltar um pouco do peso do corpo nas mãos, sinta esse contato, sinta a firmeza do apoio das mãos no chão. Os cotovelos começam estendidos. E vá trazendo esse apoio das mãos mais para frente, como uma forma de trabalhar esse alongamento dessa parte anterior, né, dos braços, dos punhos. Então você se apoia. Veja se sente que alonga essa parte anterior. E aí desfaça. Se quiser, faça alguns movimentos com os punhos para ir soltando. Essa então é a forma, né, tradicional de apoiar as mãos. Então você apoia as mãos no chão com os dedos voltados para trás, assim, né, com os dedos voltados para trás. Bom, uma outra forma de apoiar, que ela é menos forte para o punho, para os punhos, mas talvez ela seja forte para os dedos, é manter. Então você não apoia a palma das mãos, não dá para ver muito bem, eu acho, mas é como se você apoiasse os dedos inteiros, mas não apoia a palma das mãos. Você se apoia nos dedos, se apoia no dedão, né? Se apoia nessa parte alta aqui, né, onde os dedos começam na palma das mãos, mas não apoia a palma inteira, né? E aí os dedos continuam voltados para trás e os dedões apoiados no chão para frente, como se fosse apoiando assim. Tá? Apoiando assim, com os dedos voltados para trás. Esse tipo de apoio. Não dá para ver muito bem. Bom, experimente. Isso é uma forma de fazer. Tá? Contra esse contato, um contato firme dos dedos. Então você vai escolhendo qual é a posição das mãos que fica melhor para você. Se é melhor apoiar a palma das mãos, se é melhor apoiar nos dedos, tá bom? Bom, e aí você vai encontrando os seus
encaixes. Então a gente vai começar a flexionar os cotovelos, né? E a gente vai começar a procurar então como apoiar os cotovelos na altura do umbigo. Com isso você vai tirando o contato do quadril, né? Então você não fica com o quadril lá nos pés, você eleva o quadril, arredonda as costas, vem com a cabeça mais para frente. E aí você vai procurando apoiar os cotovelos no umbigo. Se der para manter os cotovelos próximos, melhor. Se não der para manter os cotovelos tão próximos e as mãos também tão próximas, você pode manter as mãos um pouquinho mais afastadas, os cotovelos um pouco mais afastados, né? E apoia assim nas laterais do abdômen. O ideal é se você puder manter essa pressão, esse apoio, esse contato bem central na altura do umbigo. E aqui você pode até fazer um balancinho, onde você vai encontrando o seu ponto de equilíbrio. Mas a gente não soltou ainda o peso do corpo completamente nas mãos, mas você já sente que há uma pressão dos cotovelos no abdômen. E mantenha o abdômen contraído. E vamos treinar um pouco a respiração aqui. Mantenha o abdômen contraído enquanto você inspira e expira. E vai tentando soltar cada vez um pouco mais o peso do corpo nesse apoio do abdômen nos cotovelos. Volte. Tem que fazer, né, alguns movimentos com os punhos para não ir cansando e sobrecarregando demais. Eu vou mostrar mais uma vez, agora assim de lado, né? Então estou sentado sobre os pés, os joelhos afastados, apoiando as mãos, os dedos voltados para trás, as mãos próximas à altura do quadril, tirando o contato do quadril, né, com os pés, flexionando bem os cotovelos, apoiando na altura do umbigo e arredondando bem as costas. Tá? E assim eu encontro o ponto de apoio. Esse é o primeiro passo, encontrar o ponto de apoio. Daqui vem o segundo passo, que é apoiar a testa no chão. Mantendo esse apoio das mãos no chão, mantendo esse apoio do abdômen nos cotovelos, você apoia a cabeça no chão. Mas você não larga o peso só na cabeça ou só nos joelhos. Você sustenta o peso parcialmente também nesse apoio do abdômen. O abdômen o tempo todo contraído. E observe a sua respiração. Perceba que é necessário manter o abdômen contraído para respirar assim. Volte. Faça os movimentos que sentir vontade, com braços, pernas. Né? Às vezes vai cansando também ficar sentado assim sobre os pés. E vai experimentando se você gosta de manter a palma das mãos apoiadas no chão ou os dedos das mãos. Talvez possa experimentar também com os punhos fechados. Né? Até esse momento dá para fazer isso, né? Dá para apoiar os punhos fechados no chão. Talvez seja até melhor por enquanto.
Mas a gente vai dar um passo a mais. Então essa postura ela vai sendo construída passo a passo, né? E a gente só vai avançando para o passo seguinte se o passo anterior tiver sido feito, né? Senão não faz sentido ir se jogando na postura. Então você se apoia novamente da forma como tem preferido apoiar as mãos no chão. Tira o contato do quadril, os cotovelos se flexionam, se arredonda as costas, apoia os cotovelos no abdômen, preferencialmente unidos, se possível, senão você deixa eles um pouco separados. E aí você vai apoiando a testa no chão. Agora vem talvez a etapa mais difícil da postura, onde você precisa manter o contato firme dos cotovelos com o abdômen, né, para poder estenda uma das pernas, a perna direita, por exemplo, e apoie a ponta do pé direito lá atrás, enquanto você se mantém assim. Perceba que isso já aumenta bastante a pressão dentro do abdômen. Volte a perna direita. Leve a perna esquerda estendida lá para trás. E agora veja se pode levar a direita também. Mantenha a respiração, perceba que sustenta a respiração com o abdômen contraído. Volte a apoiar os joelhos no chão, volte a elevar o tronco. Deixe a respiração livre, deixe que a respiração se normalize, enquanto você vai fazendo talvez movimentos de braços, ombros, punhos. A gente tem mais 2 passos ainda até chegar na postura. E a cada vez a gente vai refazendo tudo desde o começo, né? Então as mãos se apoiam, tira o contato do quadril, apoia o abdômen nos cotovelos, encontra essa posição, apoie-se no topo da cabeça, ou na testa, né? Na testa, não no topo da cabeça. Estenda uma das pernas lá para trás, estenda a outra. E se você estiver bem nessa forma da postura, tire o contato da cabeça com o chão. Volte o contato da cabeça. Tome uma inspiração, prenda a respiração e eleve a cabeça de novo e mantenha sem respirar. Volte o contato da cabeça, volte o contato dos joelhos e retome, sentando sobre os pés. Então esse último passo que demos, né, é quase já o passo final, falta agora só mais um, onde se tira o contato da cabeça com o chão. Isso já aumenta muito a pressão dentro do abdômen, isso já dá, né, toda essa percepção de que é necessário sustentar o peso do corpo através desse contato do abdômen com os cotovelos e do contato das mãos com o chão. Que a respiração ela deve continuar com o abdômen contraído, né? Então uma respiração controlada, uma respiração que você não pode descuidar, não pode relaxar o abdômen, senão você perde toda a sustentação, já que o peso do corpo está apoiado sobre ele
Então você precisa respirar o tempo todo, mantendo o abdômen contraído, mantendo a consciência, né, dessa respiração, uma respiração um pouco mais lenta, mas ela também é um pouco mais curta, você não vai respirar profundo ali, né? Não tem espaço para respirar profundo. Então vamos mais uma vez. E agora tentar ir para o último passo. Você apoia então as mãos, tira o contato do quadril, se apoia no abdômen, o abdômen nos cotovelos, apoia a testa no chão. Tira o contato de uma das pernas, tira o contato da outra. Então você se apoia nos pés, no abdômen e na cabeça. Tira o contato da testa do chão. Observe essa respiração controlada que é necessária. E aí você vai deslocando o peso do corpo para frente, até que possa tirar o contato dos pés do chão. E aí você volta o contato dos pés, volta o contato dos joelhos e volta na postura. Então esse passo final para a postura do pavão Mayurasana é um passo onde você precisa encontrar um balanço, né? Então se os cotovelos eles estão apoiados assim a 90 graus, quando vai se dar esse passo final você precisa mudar esse ângulo, levar a cabeça para frente, deslocar o peso para frente, para que possa encontrar um novo equilíbrio onde os pés possam sair do chão. E aí você se mantém, né, apoiado apenas num ponto de equilíbrio. Nosso ponto de equilíbrio do corpo é na região do umbigo, né? Nosso ponto de equilíbrio é na altura do umbigo. Então a gente pode se manter, né, muito bem equilibrados, mantendo o apoio do corpo apenas aqui. Precisa ir encontrando esse balanço. Vamos uma última vez. Apoiando as mãos no chão, tirando o contato do quadril, se apoie nos cotovelos, na altura do umbigo, e essa posição dos cotovelos não muda mais. Esse contato do abdômen com os cotovelos não muda mais. E aí você estende as pernas e mantém o mesmo ponto de contato. E aí você tira o contato da cabeça e mantém o mesmo ponto de contato. E aí vai deslocando o peso do corpo para frente, mantendo o mesmo ponto de contato. Então, como eu disse, essa é uma postura que tem que ir sendo construída passo a passo. Não é uma postura que deve ser feita às pressas, porque vocês viram que tem uma série de detalhes, principalmente com relação ao apoio, né, no abdômen. Precisa entender esse mecanismo de apoio firme do abdômen nos cotovelos e essa respiração. Então o mais importante é ir treinando essas etapas, e treinando passo a passo, tá? Para que quando for o momento de tentar tirar os pés do chão, que seja, né, um momento onde todas as outras coisas já estão assimiladas, você já consegue manter o abdômen firme, já entendeu qual é a melhor posição para as suas mãos. Difícil até falar um pouco depois. Não faz força nos bíceps, nenhuma força nos bíceps, tá? Porque você está completamente apoiado, as mãos apoiadas, os cotovelos apoiados. Não está fazendo força nenhuma. É aquela famosa frase, não é força, é jeito. Não precisa fazer força, não tem força, precisa de jeito, precisa de equilíbrio, tá? Então é isso, essa é mais uma daquelas posturas que não
precisa de pressa, não deve ter pressa. As etapas, elas já são muito significativas, então manter o contato, a pressão do abdômen, sobre os cotovelos, com as pernas estendidas e os pés apoiados lá no chão, tirar esse contato da cabeça já é uma etapa muito significativa. Não precisa ir muito além disso. Tá? Você pode ir testando com o tempo, até que em algum momento isso acontece. Tá bom? Eu agradeço de novo, agradeço a todos, obrigado pela participação. Hoje à noite a gente segue com o estudo dos Yoga Sutras para quem vai participar, tá bom? Hoje, terça-feira, 8 horas da noite. E se não, na quinta seguimos com uma nova postura. Quem não conseguiu fazer, não fique frustrado. Não é de um dia que se aprende, gente. Não é um dia. Ninguém aprende em um dia, tá bom? Fiquem tranquilos com isso. E podem mandar para mim lá os seus comentários, tá bom? Beijos, bom dia.